conseguir pregar agora. Minha história Deus já escreveu, escritor, e eu sou apenas minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Quero agradecer a toda a igreja pelo carinho, pela manifestação de amor. Me colocaram numa responsabilidade de pregar agora, depois de turbilhões de emoções. Que Deus me dê graça para trazer o recado do Senhor nessa noite. Você pode colocar a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer por tudo, Deus, por esse culto maravilhoso, pela entrega de cada um, Deus. A razão de nós estarmos aqui, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós somos dependentes da Tua presença, da Tua graça, da manifestação do Teu Espírito Santo. E eu quero agradecer por cada demonstração de carinho. E como diz essa canção, nós somos apenas uma carta. E o Senhor é o escritor, é o Senhor que está escrevendo essa história. Toda honra, toda glória, toda adoração para Ti, meu Deus. Abençoa essa igreja com toda sorte de bênção, no poderoso nome de Jesus. Pode dizer amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus abençoe o Ministério do Louvor. Deus abençoe Tásio, o roqueiro da banda. Deus abençoe. Glória a Deus. Olha, temos visitante aqui hoje. Vocês podem acender a luz, por favor? A Dora, a Sara e a Laura. Cadê a Dora, a Sara e a Laura? Cadê vocês? Deus abençoe vocês, viu? No final do culto não vai embora não. Quero dar um abraço em vocês, tá bom? Tem mais alguém que nos visita? Ah, o Edinho teve hoje de manhã, veio na terça, viu, Bianca? Viu, Danilo? Ah, você tá... Então, nós estávamos, hoje a gente teve um tempo de mesa aqui, de manhã foi bênção. Mas bom, sinal que você está ligada, né? Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênção, amém? Glória a Deus. Nós estamos na série sobre a oração, o poder da oração. E eu quero dividir com vocês. Estou vendo uma família linda lá atrás. É o Júlio. É eu que não. Está vendo agora? Ele veio semana passada, pastor. Não, o Júlio. Estou empatado com você, Bianca. Que Deus abençoe o Júlio e. Não, Júlio. Júlio. Júnior, Patrícia e Isabela. Você sabe o nome certinho assim? Ah, Júlio. Júnior. Patrícia. Isabela. Deus abençoe. No final não vai embora não. Deixa eu dar um abraço em vocês, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quem está com frio aí, irmãos? Logo, logo a gente vai ter um caldinho quente aqui em nome de Jesus, domingo à noite, hein? É de Deus, né? Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês sobre o poder da oração. O fato de nós estarmos aqui hoje é porque um dia alguém se movimentou em oração por mim, se movimentou em oração por você, e hoje nós estamos aqui como uma resposta de oração na vida de alguém. Amém, igreja? Amém? Amém? Eu quero que você, o que o Magno disse aqui, eu quero reforçar para todos vocês. Vocês são resposta de oração na nossa vida. E você pode ter certeza que alguém um dia orou para que você estivesse aqui. E o fato de você estar aqui, você está ativando bênçãos sem medida sobre a tua vida. Amém? O William, você pode um pouquinho só de agudo para mim aqui na minha voz? Abra sua Bíblia, por favor. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. São 2 versículos. É um recorte da vida de uma pessoa que não tinha uma vida fácil. Uma pessoa que estava vivendo debaixo de muitas dores, muitas complicações, que muitas vezes nem ele tinha causado essas dores. Vivendo resultado de dores, de palavras que foram lançadas
sobre a vida dele. E o texto é maravilhoso porque a Bíblia vem, você pegar o capítulo 4, do versículo 1, ele vem falando sobre genealogia. Esse é filho de tal, neto de tal, neto de tal. De repente, para de contar a genealogia, abre um parêntese para contar o poder de uma oração. Olha que lindo. É chato ler genealogia. Se a gente fosse pular a genealogia do capítulo 4, 1 Crônicas, você ia perder uma história linda. Com 2 versículos, ele consegue retratar a história de Jabes, a postura de Jabes. Verso 9. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado do que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes. Jabes quer dizer dores, aquele que causa dor ou tristeza. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: eu dei à luz com muita dor. Verso 10. Jabes orou ao Deus de Israel: como seria bom se me abençoasse e me expandisses meu território, se comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Amém? Você pode dizer amém? Irmãos, eu vou precisar de 30 minutos da sua atenção, não vou passar de 30 minutos. Muitas pessoas têm ideias erradas. Muitas pessoas têm ideias erradas sobre Deus. Muitas pessoas ainda hoje acham que Deus é um Deus distante. Acham que Deus não tem tempo para nós, que nós não fazemos parte da agenda de Deus. Outros chegam o absurdo de dizer: Deus está preocupado com tanta coisa, que não tem tempo para mim. Isso são ideias distorcidas, são ideias erradas sobre Deus, porque o pouquinho que nós conhecemos sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus revela sobre Deus, a gente vai perceber que Deus sempre teve o desejo de se comunicar com o homem, de estar perto do homem, sempre, sempre, desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver sinais de Deus, Deus manifestando sinais, mostrando que a intenção dele sempre foi estar perto de nós. E por que a oração? A oração nada mais é do que trazer para nós a realidade do que realmente é o céu, desconstruir os nossos pensamentos errôneos sobre Deus e trazer a realidade do céu. Quando nós começamos a exercitar a oração, falar com Deus através da oração, nós vamos desvendando os nossos olhos espirituais, eles vão sendo abertos, e nós vamos entender o que Deus é, e como Deus age, e o que Deus faz a nosso respeito. E é interessante, eu estava lendo nessa madrugada em Gênesis, se você puder abrir aí, Gênesis capítulo 28, verso 12, Gênesis capítulo 28, verso 12, a Bíblia fala de uma visão que Jacó teve. Jacó estava fugindo da sua terra natal, e ele pega uma pedra, faz aquela pedra o seu travesseiro, e ele dorme, e ele tem uma visão, e quando ele tem aquela visão, ele vê que é uma grande escada, e anjos subiam e desciam, como se estivessem trocando o turno, subiam e desciam, e ele acorda e diz: esse não é outro lugar, senão o lugar onde Deus está. É lindo, está aqui o texto. Enquanto dormia, sonhou com uma escada, a escada ia de onde, irmãos? Isso é muito importante você entender isso. A escada, ela não saía do céu e vinha para a terra, ela saía ao céu, e viu os anjos de Deus, que? Vocês estão comigo aqui, ou só eu que estou meio zureta aqui? E anjos de Deus que e desciam pela escada. Mas um sinal de que Deus sempre esteve presente. Não foi Jacó que fez essa escada, não foi Jacó que pegou várias pedras e fez a casa. Foi uma iniciativa dos céus, foi o próprio Deus que fez essa escada, que desceu até a terra. E o texto vai dizer que os anjos, eles subiam e desciam. O que a Bíblia está querendo nos ensinar? Que os anjos já estavam lá,
estavam perto de Jacó o tempo todo. Por mais que Jacó muitas vezes dissesse que ele estava sozinho, ele nunca esteve sozinho. Eu quero transferir essa palavra para você. Você nunca esteve sozinho. Os anjos do Senhor sempre acamparam diante de você, na tua presença. O texto está dizendo que eles subiam. Se eles subiam, é porque eles já estavam ali, irmãos, mas ele não enxergava. Ele só enxergou quando ele trouxe a realidade do céu sobre a vida dele. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa ajudar você a trazer a realidade do céu para a tua vida, trazer a realidade de Deus, o que Deus tem para você, na essência, na plenitude, o que Deus quer que você alcance, porque o que Deus sonhou para você, são sonhos lindos, maravilhosos, que estão separados desde a eternidade. Estou pregando para crente aqui nessa noite, desde a eternidade, diz a Bíblia, que Ele preparou, irmãos. Jacó não sabia, não tinha percebido, só percebeu quando teve uma visão, os olhos abriram e ele viu: nunca estive sozinho. Aí ele fala: verdadeiramente Deus estava aqui e eu não sabia. A oração é para isso, para desvendar o que Deus sente por mim. E a gente vai vendo ao longo da história muitos sinais de Deus, Deus mostrando sinais de que Ele sempre esteve conosco. A oração não é para nos aproximar de Deus. A oração é para abrir os nossos olhos, Léo, e nós enxergarmos que Deus sempre nos abençoou, que Deus sempre sonhou a Rebeca para você. Rebeca, é hoje que sai meu açaí, né? Não, pizza, hoje tem que ser pizza, está muito frio. É hoje. Deus sempre sonhou, sempre esteve nos planos de Deus. Ele nunca esteve distante, nunca esteve além. Volta para mim em 1 Crônicas, quem que está lá hoje? Heitor, Deus abençoe. Capítulo 4. A história de Jabes é uma história interessante, porque o texto vai dizer que ele nasce, e no seu nascimento, a sua mãe teve muitas dores, e por conta dessas dores, ela liberou uma palavra de dor, de transferência de dor e de peso sobre a vida de um bebê. Que culpa ele teve? Nenhuma. E quantas histórias parecidas com a dessa mulher nós encontramos no dia a dia. Pessoas que, muitas vezes o pai, que vem da pressão do dia a dia, tem que trabalhar, pagar as contas, ter os seus afazeres, chega em casa debaixo daquela pressão, e quando o filho vai falar alguma coisa, vai e libera uma palavra de peso, uma palavra de maldição. Esse menino Jabes, ele carregava uma dor, carregava uma limitação, carregava algo que ele não tinha causado, e por onde ele passava, alguém dizia: lá vai o garoto que causa dor. E os homens, eles são peritos em colocarem placas em nós. Os homens são peritos. E aquele fulano, já fez isso? Alguém já ouviu algo parecido sobre alguém a esse respeito? Cuidado, hein? Cuidado, o homem, ele é especialista em fazer isso, em colocar placas. E essa mãe, não sei se num ato de desespero, um ato impensável, colocou: esse garoto vai causar dor por onde passa. Você imagina o fardo, irmão. Você imagina esse garoto brincando com as outras crianças, e os pais chegavam: opa, não fique perto de Jabes, porque Jabes causa dor, Jabes causa prejuízo. Aquelas pessoas que estão sempre apontando o dedo para alguém, e aquela pessoa sentindo um alvo de dor. Mas um dia, Jabes resolveu anular toda aquela sentença de uma história contrária de dor. Ele falou: eu não vou aceitar esse jugo sobre a minha vida. E aqui eu já começo a pregar e te dar a primeira lição desse texto. Chega uma hora que você tem que se revoltar contra as placas que tentaram colocar sobre você, pegar essas placas e jogar bem longe. É como se ele dissesse assim: o meu nome é Jabes, o meu nome representa dor, o meu nome representa tristeza, mas a minha história não vai ser de dor, nem vai ser de tristeza, porque o meu destino pertence ao Deus Criador de todas as coisas. Não importa o que falam de você, não importa qual foi a sentença que jogaram sobre você, o importante é o que os céus falam ao teu respeito, e o que Deus diz ao teu respeito são pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. O que Deus pensa a teu respeito é vitória, irmãos, porque nunca, ou melhor dizendo, não vai faltar alguém para apontar o dedo e dizer: você é assim, você é assado. Minha história, Deus já escreveu. Quem está escrevendo a tua história é o Deus Criador de toda a terra. E o texto fala que ele começa a fazer um movimento. Diga: Jabes fez um movimento. E você precisa se movimentar, irmão. Jabes colocou no seu coração. Tem uma outra versão que diz: Jabes invocou o Deus de Israel. Verso 10. Jabes orou ao Deus de Israel. Jabes percebeu que a única forma de acabar com aquela sentença contrária, com aquele peso que ele carregava, era a oração. A única forma de acabar com aquela situação que ele não tinha controle, era uma intervenção divina. Essa semana eu tive uma semana muito bacana, porque várias pessoas me ligaram, dizendo assim: pastor, você pode vir aqui em casa para nós, eu preciso abrir meu coração com o Senhor. E uma dessas visitas que eu fiz nessa semana, a pessoa sentou na minha frente e falou: pastor, eu estava levando uma vida assim, 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 assado, e eu percebi que eu estava longe de Deus, mas eu estou voltando para Deus. Ele entendeu que para se vencer no dia a dia, nós precisamos de uma intervenção divina, irmão. Se Deus não intervir na situação, na força do braço, eu e você nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir vencer. Então a Bíblia diz que ele ora ao Deus do céu. Ele diz: Deus, ele começa a invocar o Senhor. Eu não sei se você tem o hábito de invocar a Deus ou não. Eu não sei se quando você acorda, você já tem esse hábito de falar: meu Deus, vem trabalhar comigo. Meu Deus, vem estudar comigo. Meu Deus, vem cuidar dos meus filhos. Deus, participa comigo da minha história. Chamar esse Deus. Se você não tem esse hábito, eu gostaria que você saísse daqui dessa noite com esse hábito, com esse bom hábito de invocar o Deus do céu, porque existem situações na tua vida, só numa intervenção divina que vai mudar a história da tua vida. Jabes entendeu isso. Ele entendeu que Deus era capaz de ouvi-lo e entendeu duas coisas completamente difíceis. Eu lembro quando o Vinícius era criança, ele chegava para nós, que ele aprontava as coisas, ele era bem dentucinho, chegava e falava: vocês não me ouvem, vocês não me entendem, vocês não conseguem me entender, não conseguem me ouvir. Mas que bom que Deus é um Deus que nos ouve e que nos entende. Você sabe o que é isso, irmão? O Deus que vai no teu secreto, está pertinho de você, diz: calma, confia em mim. Quando o texto diz: Jabes orou ao Senhor, é como se ele dissesse assim para Deus: Deus, eu me rendo aos teus pés. É como se ele se rendesse à vontade de Deus. É como se ele dissesse: eu tentei, eu fiz tudo que está no meu alcance para tirar aquilo de mim, da minha pele, para tirar do meu destino, mas eu me rendo aos teus pés. Tem alguém que quer invocar a Deus do céu nessa noite? Então inclina sua cabeça um pouquinho, irmão. Comece a invocar esse Deus do céu. Invoca o Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Ele se faz presente aqui desde a abertura desse culto. O Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que fez uma escada para estar perto de você, uma escada para estar perto de você. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo maravilhoso, eu quero te agradecer pela tua presença, pela tua graça. Oh, meu Deus, tudo que nós precisamos, Senhor. Oh, meu Deus, tudo que nós precisamos. Tudo. Glória a Deus. Talvez você já se decepcionou, como eu já me decepcionei com muitas pessoas, com instituições, com tudo. Mas não se decepcione de Deus, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Todas as vezes que você clamar por Ele, os seus ouvidos estarão abertos à oração que se fizer nesse lugar, diz a Bíblia. Jabes invocou a Deus, e ele diz: como seria bom se me abençoasse. Como seria bom se me abençoasse.
Nós estamos aqui de manhã hoje na nossa reunião de oração aqui, na manhã com Deus, e nós estávamos falando sobre a bênção de Deus, a bênção de Deus. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu me lembro de Jacó, quando ele está lutando com o anjo, e a importância que Jacó deu para a bênção de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, eu me lembro quando ainda era criança, tinha muito hábito a criança, eu ia para a escola e a mãe falava, Deus te abençoe meu filho, a gente falava, amém mãe, Deus te abençoe. Hoje parece que ficou uma coisa banal, parece que as pessoas não dão tanta importância para essa palavra, se o Senhor me abençoasse. E quando eu vejo a história de Jacó, que ele luta com o anjo, ele fala, eu não vou te largar, enquanto você não me abençoar. Sabe aquele valor, a importância de você dar para a bênção de Deus sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer em Provérbios, diz assim, a bênção do Senhor é que nos enriquece e não nos acrescenta dores. Tudo que eu e você precisamos no nosso dia a dia, para nós enfrentarmos o embate do dia a dia, é a bênção do Senhor, irmão, é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor significa a presença de Deus. Ele está dizendo, Deus, eu preciso da tua bênção, bênção para cuidar da minha família, bênção para cuidar dos meus negócios, bênção para entender o teu projeto na minha vida. Eu preciso da tua bênção. Tem mais alguém aqui que entende isso? O poder da bênção de Deus? Irmãos, é ela que vai fazer a diferença na tua vida. Uma oração, me abençoe. Se o Senhor me abençoasse, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, eu preciso dessa bênção. Moisés disse assim, eu não vou dar um passo se eu não tiver essa presença, essa bênção comigo. Eu não vou dar um passo. Acorda de manhã e diga, Deus, eu preciso da tua bênção. Tudo que Deus quer ouvir de você é você falar isso, porque Deus quer participar das suas guerras, Deus quer participar das suas batalhas. Ele quer entrar junto com você na tua batalha e dizer, eu estou aqui junto com você e eu vou vencer essa guerra junto com você. Me abençoe, Senhor, me abençoe, me abençoe. Se o Senhor me abençoasse. A Bíblia diz assim, que há bênçãos que Deus já reservou antes da fundação do mundo. Já preparou para mim, já preparou para nós. Nós precisamos dizer, Senhor, venha sobre nós, nos abençoa, nos abençoa. Como seria bom se Ele me abençoasse e expandisse o meu território. Esse menino estava vindo de muitos apertos, não, aqui você não cabe, não, isso aqui não é para você, isso aqui não é o teu lugar, não, você vem só até aqui. Apertos, pouquíssimas oportunidades. Ele está dizendo para Deus, Deus me dê novas oportunidades, alarga minhas fronteiras, alarga minha visão, potencialize os meus dons. Deus expande o meu território. Eu sei que a tua bênção virá comigo, e essa bênção será poderosa na minha vida. Eu preciso que o Senhor expande o meu território. Nós estávamos na casa estou vendo o Gustavo ali, a Patrícia, e nós estávamos falando sobre o rei, que quando enfrentou uma batalha, não soube buscar a presença de Deus, mas teve alguém que buscou a presença de Deus, e Deus, eles estavam no deserto, lembra disso? Estavam no deserto, e tinha acabado a água no deserto. Deus disse assim, cavai covas. Eram soldados, não tinham paz, estavam cansados, mas por que cavar covas? É como se Deus dissesse, abra espaço para o meu sobrenatural. Deus, Ele quer fazer, Deus, Ele quer agir, mas você precisa abrir espaço para que o sobrenatural de Deus entre. E Jabes entendeu isso e falou, Deus, expande a minha visão, potencialize os meus dons. Eu preciso estar bem, com o coração bem aberto, porque Deus vai fazer. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus planos. Expanda a tua visão, porque Deus vai fazer coisas grandes e vai surpreender você, em nome de Jesus. Ele vai fazer, você só precisa estar à disposição. Deus, me abençoe e potencialize os meus dons. E Ele diz assim, expande o meu território e ser comigo em tudo o que eu fizer.
E outra versão diz: que a tua mão seja comigo. Muitas vezes ele olhou para a vida dele e não conseguia enxergar a mão de Deus. Ele enxergava a mão do peso. Quantas pessoas vivem assim? Enxergando a mão do peso, de algo pesado. Ele está dizendo: quando eu olhar para a minha família, eu quero ver a tua mão na minha família. Quando eu olhar para os meus negócios, eu quero reconhecer que a tua mão está lá nos meus negócios. Que a tua mão seja comigo, Senhor. Essa mão que me abençoa, que me direciona, que me protege, que me coberta. Que a sua mão seja comigo. Que onde quer que eu vá, essa mão esteja comigo, irmãos. Que Deus possa estar com você e que você possa enxergar as mãos de Deus, mesmo nos momentos, nas situações mais desafiadoras que você não consegue entender. Eu estava com uma família essa semana e o rapaz me disse assim, o garoto contando os problemas que eles estavam vivendo, ele não estava entendendo nada. Eu falei: só confia em Deus, porque a Bíblia diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Talvez aquilo que você está enxergando como mal foi a boa mão de Deus que estava te livrando de algo pior. Era um livramento de Deus que Deus estava te dando, porque a boa mão do Senhor, ela sempre estará nos conduzindo, nos orientando, nos apacentando. Ele diz: que a tua mão seja comigo, que a mão do Senhor seja com você, irmão. Amém? Coloca a tua mão assim em direção, direcione em direção à sua casa, onde você mora. Faz uma direção da onde você mora. Glória a Deus. Comece a orar pela tua casa agora. Deus abençoe minha casa. Quero ver tua mão na minha casa. Quem sabe faz tempo que você não ora por isso. Já está te ensinando hoje que você precisa orar pela tua casa, orar pela tua família, orar pelos seus negócios, orar pela tua esposa, orar pelos seus filhos. Chegou a hora de parar de reclamar e começar a orar, invocar o Deus do céu, trocar a murmuração pelo clamor, para você ver o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo maravilhoso, ouça o clamor da tua igreja, ouça o clamor do teu povo, Deus, em nome de Jesus. Nós direcionamos as orações, e a tua palavra diz que o Senhor daria ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Meu Deus, em nome de Jesus, vai visitando cada lar aqui representado. Quem sabe só a mulher veio, o marido não veio, quem sabe a família veio, os filhos não vieram, mas visita, Senhor, uma ordem tua, Senhor, uma ordem tua. Todas as coisas, Senhor, serão colocadas no seu devido lugar, pelo poder que há no teu nome, pelo poder do nome de Jesus. Nós acreditamos no poder da oração. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio no poder da oração, irmão. Quantas vezes na nossa vida nós não sabíamos o que fazer. Não sabíamos. E quando nós entramos em oração, nunca faltou uma resposta da parte de Deus. Tem coisas que as suas convicções não farão por você, a sua inteligência não fará por você, mas a presença do Senhor, a boa mão do Senhor vai fazer. Ele está dizendo aqui: sua mão seja comigo e guarda-me de todo mal e aflição. Irmãos, todos nós aqui estamos sujeitos a sermos atacados pelo mal, todos nós aqui. Que bom seria se a gente pudesse estar dentro com uma bateria de uma redoma de vidro e as coisas não chegarem até nós, mas infelizmente as coisas chegam. A maldade humana, a inveja, a maledicência, as pessoas apontando o dedo para inventarem coisas, as calúnias. O mal está aí, mas existe aquele mal, esse mal que é de fora, mas existe o mal que brota dentro da pessoa, que às vezes um perdão alguém que ele não perdoou, uma mágoa que foi crescendo ali dentro, e aquilo vai modificando o coração da pessoa, vai afligindo a pessoa por dentro, e vai transformando. A pessoa é uma pessoa bacana, uma pessoa feliz, de repente a pessoa vai perdendo o humor, vai perdendo o sabor da vida, e aquele mal vai crescendo dentro dele. Quando o Jabes está dizendo que o mal não me aflige, ele está dizendo que eu não transforme
aquilo que me feriu, naquilo que me feriu. Eu até separei um versículo aqui para nós lermos juntos. Ruth capítulo 1, verso 20. Ruth capítulo 1, verso 20. Essa mulher chamava-se Noemi, e ela foi para uma terra estranha, e nessa terra estranha, ela teve muitas complicações. Ela perdeu o seu esposo, perdeu os seus bens, o mal a atacou, e atacou de uma tal forma que a afligiu. Ela acabou se tornando aquilo que estava afligindo o coração dela. Em um determinado tempo, ela resolveu voltar para sua casa. Ela se chamava Noemi, quer dizer doce, bondosa. E ela resolve voltar para casa. Quando ela vai voltar para casa, as pessoas chegam chamando: ei, Noemi, Noemi. Ela respondeu: não me chame de Noemi, me chame de Mara, que quer dizer amarga, desgostosa da vida, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. E ela culpa a Deus pelas suas escolhas, que é muito natural hoje as pessoas culparem a Deus pelas suas escolhas. Ela se tornou aquilo que havia ferido aquela mulher, e a gente vê isso em vários ambientes. As pessoas começaram até bacana, se você pegar fotos dos seus casamentos, recém-casados, e você vê os dois felizes, e aí você tira a foto de agora, e você vê uma amargura, um olhar triste, você vê alguma coisa que roubou a alegria. Ele está dizendo assim: Senhor, não permita que o mal, minha filha. Você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? Irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso, e nós precisamos vigiar para que esse mal não entre dentro de nós, esse mal, e crie raiz dentro de nós, a tal ponto que nós deixamos de ser uma pessoa agradável para ser uma pessoa desagradável. E o ambiente onde a gente fica, em torno onde nós estamos, fica um ambiente pesado. Não é isso que Deus planejou para você. O que Deus tem para você, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ou seja, o ambiente onde estiver, esse ambiente vai se tornar bom, perfeito e agradável. É isso que a palavra diz. Então, se você tem alguma coisa contra isso, você precisa fazer como Jabes fez. Jabes foi para a oração, irmão. Jabes não foi para a murmuração, não foi para a reclamação. Ele foi orar a Deus: Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo no meu coração? Eu perdi a alegria, eu perdi o prazer de viver. Tem pessoas que não têm mais o prazer de voltar para o seu lar, e Deus é o Deus da restituição. Se aconteceu isso com você, Deus vai trazer de volta a alegria, o prazer de você estar com a sua família, com os seus amigos, o prazer de você viver a vida, o Deus da restituição que traz de volta. A Bíblia diz assim, Deus dizendo que, talvez você diga assim: mas para mim não tem mais tempo, eu já perdi muito tempo da minha vida. A palavra de Deus diz que, Deus dizendo: eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Tudo aquilo que você perdeu, que você acha que você não tem mais tempo, Deus vai restituir o tempo, e os melhores dias da tua vida ainda estão por vir, porque Deus quer te abençoar em nome de Jesus. Os melhores dias da tua vida, irmão, me abençoe, me abençoe. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: pode me chamar de bem-aventurado. Libera uma palavra bacana aí. Pode me chamar de feliz, pode me chamar de abençoado, pode me chamar de vencedor, campeão. Amém? Amém, amém. É o que a Bíblia diz. Amém, vizinha? Amém, vizinha. Sou mais do que vencedor em nome de Jesus. Sou conquistador. Com Ele eu vou além dos meus limites. Sou o que a Bíblia diz que eu sou, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus. Mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Volta lá para mim, por favor, Heitor. Verso 10, 1 Crônicas, capítulo 4. Se comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E o texto vai dizer: Deus atendeu ao seu pedido. Quais são os seus sonhos? Nossa, pastor, tem tanta coisa que eu penso, parece que está impossível de eu chegar lá. Às vezes parece que eu estou chegando perto,
Eu tenho uma ótima notícia para você. O dono do destino está aqui nessa noite. Sabe quando o cego de Jericó, a Bíblia diz que ele está à beira do caminho, e viver à beira do caminho não é bom, porque ele vai vendo todo mundo contando a sua história, e ele está aqui à beira do caminho. Ele era surdo, melhor, ele era cego, mas não era surdo, e ele consegue perceber que naquela noite, naquele dia, era o dia da oportunidade. A movimentação na estrada era diferente, e tinha alguém passando por ali, que tinha uma passada diferente, e ele começa a querer saber e entender. Ele percebeu que aquele tempo seria o tempo da oportunidade dele. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que depois que Jesus entrou em Jericó, ele sai de Jericó, ele vai para Jerusalém, e lá ele é crucificado, e nunca mais ele passa por Jericó. Às vezes a oportunidade está passando para você hoje. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo de você se posicionar como Jabes e dizer: eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais viver à beira do caminho, eu quero entrar no caminho e viver o que Deus tem para mim. Eu quero ser abençoado, quero ter cânticos de vitória nos meus lábios, eu quero abençoar as pessoas que estão perto de mim, quero ser uma árvore frondosa, onde as pessoas têm o prazer de estar perto de mim e ser um apacentador. A Bíblia diz no verso 9, porque essa história começa de trás para frente, o verso 9, por favor, leitor. Havia um homem chamado Jabes, aqui fala o final da história dele, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Ele se tornou mais responsável. Em outra versão diz, ele se tornou ilustre, mais do que todos os seus irmãos. Mas por quê? Porque ele era habilidoso, porque ele era bonito, porque ele era formoso? Não, porque ele trouxe Deus para a sua realidade. Ele trouxe a realidade do céu, enquanto a realidade da terra estava dizendo que ele era um cara de dor, um cara que não teria sorte na vida. Ele resolveu trazer a realidade do céu, e a realidade do céu mostrou que em Deus ele poderia viver todos os seus sonhos. É isso que Deus tem para nós, você chamar a realidade do céu. Tem uma hora, irmão, que precisa ter um alinhamento. Até então estava vivendo descompassado. Quando a Bíblia fala que Deus ouviu a sua oração, houve um alinhamento entre céu e terra. Sabe aquela escada que Jacó viu, que nós dissemos no começo? Houve um alinhamento, ele entendeu que Deus poderia ser o Senhor da história dele. Tem um momento que eu e você precisamos entender isso. Deus é o Senhor da minha história. Quem vai ditar a minha história não vai ser minha chefe, meu chefe, não vai ser meu marido, minha esposa, por mais que me ame. Quem vai ditar a sua história é o Deus Todo-Poderoso. Então, Jeremias 29:11, por favor, para nós fecharmos e nós orarmos ao Senhor. Jeremias 29:11. Eu não vou ler, eu quero que você leia esse texto. 3, 2, 1. O que você anseia? O que você anseia? O maior sabotador da nossa vida é a nossa mente. A nossa mente é o nosso pior sabotador. Você não merece. Isso não é para você. Isso não é teu. A nossa mente. Coloca a tua mente de lado, os seus pensamentos de lado. A Bíblia diz: leva cativo ao cativeiro e enche com a promessa de Deus. É o Deus dizendo: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual você anseia. O que você anseia? O que você deseja no teu coração? Ah, pastor, mas uma coisa tão insignificante que eu não tenho nem coragem de falar para Deus. É insignificante, mas está roubando a tua paz, está roubando a sua alegria. Então não é insignificante. O que você deseja? Qual é o teu sonho? Eu estou terminando com uma pesquisa que uma vez fizeram no Datafolha, e uma pessoa simulando um mago, um grande mago, chegava nas pessoas e dizia assim para a pessoa: você tem direito a 3 desejos, a realização de 3 sonhos. Me fala quais são os seus sonhos, qual o seu objetivo, aquilo que você quer alcançar. Por incrível que pareça, Kleber, a pessoa conseguia falar um sonho só, não conseguia lembrar de mais 2, nem o terceiro.
Nós temos dificuldade de projetar aquilo que nós queremos. Por isso que Jesus, mesmo sabendo que o menino era cego, falou: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Porque ele estava tão dependente daquela doença. Às vezes a pessoa depende tanto daquela doença que ela não quer nem ser curada, porque entrou num lugar de aconchego. O que você quer que Jesus faça por você? Não há impossíveis para Deus. Para Deus tudo é possível. Mas o que você quer de verdade? Jabes sabia o que ele queria. Eu quero, o Senhor me abençoa. Eu quero que a sua mão seja comigo. Eu quero que o Senhor me livre do mal. Eu quero que o mal não me aflija. Eu sei. Ele sabia o que ele queria. Era muito claro para ele. Ele entendeu que Deus era capaz de fazer aquilo. Você sabe realmente o que você quer? Eu sei reclamar, pastor. Eu sei, mas não sabe o que quer. Eu sei o que não está bom. Mas para ficar bom, você sabe o que realmente você quer? Inclina sua cabeça e feche seus olhos. O Deus Criador de todas as coisas está aqui hoje. Separou esse momento para mim e para você. O texto diz que Deus lhe concedeu o que ele queria. A Bíblia nos ensina que tudo que nós concordarmos na terra será ligado no céu. Então começa a dizer para Deus qual o desejo do teu coração. Nós vamos liberar essa palavra, a mesma palavra que está fechando esse versículo. Deus vai conceder o desejo do teu coração. O que você deseja? O que te aflige? Apresenta diante de Deus agora. É você e Deus, irmãos. Ele está te ouvindo. Tem uma escada e há anjos subindo e descendo. O mesmo anjo que sobe não é o mesmo anjo que desce. Há uma troca de turno. É como se alguns anjos estão levando o pedido de oração e outros trazendo a oração, a resposta. O que você quer? O que você quer? Oh Espírito Santo de Deus, que Deus conceda o desejo do coração, que Deus deseje, que se cumpra em Deus o desejo do seu coração, que se cumpra, que haja o sim de Deus. Eu quero ouvir você contando testemunhos, você contando algo que Deus fez na tua vida, algo novo, que Deus inaugurou um novo ciclo, uma nova história, como Jabes fez. Deus inaugurou um novo ciclo na vida daquele menino, uma nova história. O que era maldição virou uma história de testemunho lindo. Essas dores, esses desafios que você está enfrentando hoje, vai virar uma história linda de testemunho, e você vai contar para as pessoas o que Deus fez na tua vida. Assim como aconteceu com Jabes, a história teve que parar, abrir um parêntese para contar a história linda de sucesso desse moço. As pessoas vão parar e vão abrir um parêntese para contar a tua história. Fulano venceu, fulano mudou o jogo, mudou a história. O Ministério do Louvor vai vir aqui ministrar uma canção. Glória a Deus. Eu gostaria que eles cantassem: minha história Deus já escreveu. Minha história não será escrita pela dor, pelos fracassos. Deus é o Deus de restituição. A minha história será escrita pelo dedo de Deus, pelo dedo de Deus. E essa convicção de que Deus vai nos abençoar. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com essa canção, em nome de Jesus. Vai ter oferta depois, né? Lembra?
oferta agora. Vou orar por ele, você faz a oferta rapidinho e já fala rapidinho daquele projeto. Sou quem ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. O escritor e eu sou apenas uma carta de minha história Deus já escreveu. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Mas se quiser me achar, morre pra cruz, Senhor. Não sou mais quem eu era. Sou quem ele diz Que eu sou. minha história Deus já escreveu. O escritor e eu sou Apenas uma carta de Deus. minha história Deus já escreveu. O escritor e eu sou Apenas uma carta viva de Deus. Uma carta viva. Uma superação exclusiva. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva. Uma superação exclusiva. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. A história de Jabes nos ensina que nós não devemos aceitar as sentenças que muitas vezes os homens querem colocar sobre a nossa vida. Não merece, você não é digno, esse espaço não é para você, você não cabe aqui. Quem vai ditar as coisas que vão acontecer sobre o nosso respeito? Vou reforçar e dizer, é o Deus Criador de todas as coisas. Só Ele, irmão. A caneta está na mão dele e Ele vai escrever a história. Por mais difícil e constrangedor que possa ter sido a sua história lá no passado, o passado já não te pertence mais. Não te pertence mais, já foi. Já foi. O que importa é o presente. E o presente é um presente de Deus. Deus está dando novas oportunidades para muitas pessoas aqui hoje. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje e deixa Ele escrever uma nova história. Começar a contar uma história de sucesso, uma história de vitória. A sua vida vai se tornar um testemunho de vitória. Tem alguém para dizer amém aqui nessa noite? Amém? Um testemunho de vitória. Eu te abençoo com essa palavra. Que essa palavra se torne semente em teu coração e que ela possa frutificar em nome de Jesus. E onde você for, você possa dar esse fruto em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Minha história. Uma carta